Olá! No vídeo de hoje vamos falar a respeito do direito fundamental à liberdade artística, científica, intelectual e de comunicação. Direito este que está previsto no artigo 5º, inciso 12 do texto da Constituição. E obviamente que é um direito decorrente, consecutário, do direito à liberdade de manifestação do pensamento, da liberdade de expressão. Bom, de início eu quero pontuar com você o seguinte: no Brasil, meus caros amigos, a censura ela é vedada expressamente. Como é que funciona isso, Gabriel? Ora, aqui no Brasil, nós podemos, de regra, exercer o nosso direito de manifestar ideias e, por isso mesmo, de repente, nos valermos da liberdade artística, intelectual, de comunicação ou científica sem qualquer tipo de restrição prévia. Sem que nós precisemos, por exemplo, submeter as nossas produções, os nossos artigos, as nossas canções, composições, peças teatrais, obras artísticas em geral, a um controle prévio por parte do Estado. Isso não existe aqui no Brasil, isso não mais é concebível no direito brasileiro. E o próprio texto constitucional, o nosso próprio Constituinte, trouxe isso para a Constituição, lá no artigo 220, proibindo e vedando expressamente a censura prévia. Gente, censura prévia é entendida como controle prévio por parte de um órgão do Estado. Tá bem assim? Mas olha só, esse direito, como você já sabe muito bem, nenhum direito fundamental ele se reveste de caráter absoluto, salvo alguns entendimentos específicos, como, por exemplo, se relaciona ao direito à tortura, ao direito de não ser torturado, ao direito de o brasileiro nato não ser extraditado, mas enfim, afora essas exceções que depois a gente comenta em outras oportunidades, os direitos fundamentais eles não são absolutos, eles são diferentemente relativos, E, portanto, eles podem ser sopesados com outros direitos e com outras posições jurídicas de vantagem existentes no nosso ordenamento jurídico. Mas veja só, isso significa então, em outras palavras, que aquele que se vale, aquele que se utiliza desse direito fundamental, ele não pode incorrer em abusos, Obviamente que ele não precisa submeter as suas produções a um controle prévio, a uma censura, mas, de outro lado, ele não pode, de certa maneira, extrapolar no exercício do seu direito fundamental. De forma, então, que aquele que assim agir poderá ser demandado para indenizar o ofendido de forma material, moral, ou então indenizar também eventual dano à imagem. Portanto, os excessos, eles poderão sim, inclusive, ser objeto de demanda na esfera do poder judiciário. Tá bem? Bom, essas são as linhas gerais, no que diz respeito a esses direitos que nós estamos tratando, que estão lá no artigo 5º, inciso 12, mas eu queria comentar alguns aspectos específicos com vocês que já foram, então, objeto até mesmo de decisão do Poder Judiciário aqui no Brasil. Como eu disse, esse direito fundamental, ele não é absoluto. Ele é limite, ele encontra limites, inclusive, em outros direitos fundamentais. Bom, essas questões do artigo 5º 12 são mais trabalhadas e invocadas quando se trata da questão afeta propriamente a liberdade artística, Inclusive aquelas cenas, enfim, de teatro, de exposições culturais, que chegam inclusive a ser chocantes, Nós tivemos no passado, por exemplo, no ano de 2017, salvo melhor juízo, uma exposição cultural, uma exposição artística em que você verificava ali a presença de nudez. Tivemos no ano passado alguns aspectos muito interessantes relacionados a um especial de Natal de um programa muito famoso, conhecido no Brasil todo, um especial de Natal que trazia ali uma espécie de retratação da história de Jesus Cristo, como se ele tivesse vivido uma experiência homoafetiva, no curso da sua existência, da sua passagem aqui neste plano terreno. E isso trouxe, obviamente, uma polêmica muito grande, no que toca a esse direito à liberdade artística que nós estamos aqui comentando. Mas olha só, gente, vamos por partes, Esse direito, de fato, é um direito relativo, ninguém discute isso, mas é um direito cravejado de muita amplitude. Eu até já comentei com vocês em outras oportunidades que a própria manifestação do pensamento tem, inclusive para a Suprema Corte, um viés de metadireito, um direito super protegido, até porque, como nós já dissemos em outras oportunidades também, ele está diretamente relacionado com o próprio regime democrático que orienta a vida política do nosso Estado brasileiro. Portanto, é um direito, de certa forma, supervalorizado pela Suprema Corte. Então, ele tem um caráter bastante amplo em que pese não seja absoluto.
Bom, e em todos esses casos, pessoal, a decisão que prevaleceu, né, na esfera do Poder Judiciário foi a de que deve-se dar uma especial atenção, né, ao direito fundamental à liberdade artística, à liberdade intelectual, científica, inclusive. E aquelas pessoas, por exemplo, que não desejarem, né, participar do evento, da exposição, elas podem livremente adotar essa providência, né? Inclusive, o que se tem que observar, na verdade, até levando-se em conta a previsão do artigo 254 do Estatuto da Criança e do Adolescente, é aquela questão da classificação indicativa. Isso de fato é obrigatório mesmo, inclusive configura a infração administrativa aquele que não toma a providência de fazer a classificação indicativa daquele espetáculo, daquele evento, né, ou da exposição. Então, isso deve acontecer para que as pessoas possam se orientar e, de repente, não frequentar a exposição, não frequentar a peça de teatro, ou mesmo não consentir com a participação dos seus filhos, né? Até porque, sabemos nós, é livre o planejamento familiar e cada família pode, então, dar aos seus filhos, dentro dos parâmetros morais e legais existentes, a educação que melhor lhes aprouver. E nesses casos, então, como eu falei, prevaleceu a liberdade artística, tá? Em detrimento de outros questionamentos mais. Sobre a questão específica, né, do Porta dos Fundos, que nós comentamos há pouco, e que foi até mesmo julgado pelo Supremo em uma decisão monocrática do ministro José Antônio Dias Toffoli, né, no ano passado, prevaleceu, né, na verdade, a liberdade artística no final das contas. E ali, pessoal, tivemos até umas decisões judiciais anteriores, né, lá do estado do Rio de Janeiro, proibindo a veiculação daquele especial do Porta dos Fundos, porque ele teria aí atentado outros direitos fundamentais e até mesmo a liberdade religiosa. Bom, eu ouso discordar disso, viu? E vamos por partes aqui nessa nossa análise, nesse nosso enfrentamento. Acho, pessoal, que aquele especial, inclusive, é de muito mau gosto. Gabriel, você assistiu o especial Porta dos Fundos? Gente, não assisti, sinceramente. Mas poderia ter assistido se eu quisesse, né? Porque eu tenho, na verdade, a plena liberdade de fazer as minhas próprias escolhas e saber o que é bom para mim ou não e para minha família, né? Obviamente. Mas naquele caso eu achei por bem não assistir, até porque eu não me interesso por esse tipo de humor, né? Muito respeitosamente falando, né? E a verdade, pessoal, é que nós temos que sim ter a plena liberdade de escolher ou não assistir esse tipo de programa, por exemplo. Isso faz parte da nossa liberdade de escolha, né? E não é o Estado quem tem que ficar impondo isso a nós e dizendo que vai ser veiculado, que deve ou não ser veiculado, né? Isso não existe, isso é inconcebível em um regime democrático. Agora, eu concordo com a maioria, né? Pelo menos acho que é de péssimo gosto aquele especial, assim como várias outras manifestações de ordem artística que eu tenho visto por aí, mas, bom, nós vivemos em um ambiente de total liberdade e as pessoas têm que ter, então, liberdade para poder escolher aquilo que é consentâneo ou não com seus valores, né, com seu próprio estilo de vida, enfim, aquilo que eu sempre falo para vocês, né, quem pensa diferente de mim não é meu inimigo, é meu parceiro na construção de um mundo plural. E nesse ponto, então, vigora a plena liberdade artística, ok? Quero comentar um outro aspecto muito importante com vocês que já foi objeto de decisão do Supremo Tribunal Federal. Diz respeito às biografias não autorizadas, né? Esse tema já foi discutido no âmbito da Suprema Corte Brasileira, se o biografado precisa ou não autorizar a divulgação da sua respectiva biografia. E o entendimento que o Supremo chegou, pessoal, a conclusão a que se chegou é de que não é necessário. Não é preciso autorização prévia do biografado para que a sua biografia, para que a sua história de vida seja então contada e seja divulgada às pessoas, tá? Pode-se livremente, portanto, divulgar a biografia, mesmo que não haja autorização prévia daquele que está sendo então biografado. Mas vejam, possíveis excessos, né, inverdades, vamos pensar, algumas calúnias contadas ali na biografia, se o autor imputou ao indivíduo falsamente a prática de um crime, se houve eventualmente uma difamação, né, um atentado à honra objetiva da pessoa, é óbvio, né, que isso pode ser objeto depois de uma futura ação judicial em que vai se pleitear, em que vai se pedir a reparação dos danos experimentados
pelo biografado. Então, isso não quer dizer, por outro lado, que a pessoa, né, que o autor da biografia, ele pode simplesmente dizer e falar o que quiser sobre o biografado. Isso não é verdade, tá? Ele, obviamente, tem um compromisso ali com aquilo que de fato aconteceu, com a verdade histórica, né, daquele fato, daquele evento, e ele não pode, inclusive, violar a honra objetiva do biografado. Tá bom? Essas são as principais questões que eu teria para pontuar com vocês a respeito da liberdade artística, intelectual, né? Que tem, como falei, uma ligação muito forte com a própria liberdade de manifestação do pensamento. Um último ponto, um último aspecto que me parece bastante relevante. Gente, por se tratar de direito relativo, como já ponderado anteriormente, é claro que esse direito ele não garante a prática de crimes, né? A Constituição e a ordem jurídica como um todo, ela não abriga, ela não tutela, ela não protege a prática de ilícitos, de modo que eventuais crimes, né, eventuais infrações penais que porventura sejam praticadas, à luz e a partir dessa garantia constitucional, é claro, não tem a tutela, não tem a proteção constitucional. Nós precisamos sempre olhar, né, para essas questões que tocam os direitos fundamentais com um olhar baseado no próprio princípio da proporcionalidade, né, antes de mais nada, naquele viés da necessidade, da adequação, da proporcionalidade em sentido estrito e também no viés da razoabilidade, que em outras oportunidades nós faremos então aqui a distinção entre um e outro. Tá bem? Então, essa é a nossa conversa de hoje. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo. Um forte abraço para todos vocês.